RFID é um método de identificação automática por sinais de rádio. A comunicação se dá por meio da troca de informações entre a etiqueta RFID e uma base transmissora. Na prática, funciona assim: um sinal de rádio é enviado por uma base transmissora a um microchip, que possui informações previamente gravadas nele. A onda sonora refletida é convertida em informações digitais e interpretada pelo sistema que faz parte. Opera em um circuito integrado sem fio. O custo da implementação do sistema RFID nas empresas. Ele pode ser considerado um custo elevado se for comparado com o sistema de códigos de barras. Cada etiqueta RFID custa nos Estados Unidos cerca de 25 centavos de dólar na compra de 1 milhão de chips. Enquanto isso, no Brasil, a Associação Brasileira de Automação constatou que esse custo sobe para 80 centavos ou até mesmo $1 a unidade. A implementação do sistema RFID ele pode ter um alto custo dependendo das necessidades que a sua empresa deseja satisfazer. No entanto, se ela for comparada com tecnologias semelhantes, o seu custo é menor, porque ele pode ser diluído pelo volume e ainda reaproveitado. O custo inicial da implantação deve-se sobretudo ao fato de ter que se implantar em todo negócio uma nova tecnologia, não podendo ser reaproveitado ou deixado de lado nenhum item sem a identificação. Outro ponto a ser analisado sobre esse investimento é a produtividade gerada. Com esse sistema, a acuracidade é praticamente perfeita, reduzindo os custos de devoluções, tempo de inventário ou retrabalho. Em média, essa tecnologia apresenta o ROI, que é retorno sobre investimento, de 30%. Mas a boa notícia é que a popularização do emprego da tecnologia RFID vem reduzindo gradativamente o custo de produção pelo aumento da demanda. Vimos nos últimos anos uma redução significativa nos custos, chegando a mais de 70% em alguns casos. Não é à toa que as maiores empresas usam em suas centrais de distribuição a tecnologia RFID para melhorar a sua eficiência interna e garantir a acuracidade em suas operações. Bom, o sistema RFID funciona através de uma tecnologia de comunicação dispersa no ar por ondas de rádio. Aqui é utilizada uma antena que é responsável por emitir o sinal integrado com as informações. Um transcritor que recebe o sinal das etiquetas RFID e transmite as informações para um leitor, que as converte em dados digitais para que possam ser lidas e analisadas posteriormente. Basicamente, esse sistema possui dois dispositivos, as etiquetas RFID e os leitores RFID. As etiquetas funcionam como um transporte, um pequeno objeto que emite sinais junto com informações. Elas ajudam no rastreamento, identificação e monitoramento de embalagens, produtos, equipamentos ou até mesmo pessoas e animais. Elas são divididas entre ativas e passivas. As etiquetas ativas enviam um sinal próprio de identificação e possuem alcance de dezenas ou até centenas de metros. Elas contam com uma bateria interna. Esse fator aumenta sua capacidade e potência. E as etiquetas passivas apenas respondem ao sinal enviado pela base transmissora e não requerem bateria. Elas contam com a energia do próprio leitor. Assim, o leitor tem que gerar energia suficiente em forma de ondas eletromagnéticas para que essas etiquetas possam transmitir os dados de volta. Contudo, seu alcance é bem menor do que o das etiquetas ativas. Já os leitores são o equipamento que coletam os sinais e as informações armazenadas nas etiquetas e as interpretam. Esses leitores podem ser divididos em 3 tipos. As siglas em inglês PRAT, que em uma tradução livre significa leitor passivo e etiqueta ativa, ARPT, leitor ativo e etiqueta passiva, e por último o ARAT, que é o leitor ativo e a etiqueta ativa. O primeiro, os leitores do tipo PRAT funcionam como etiquetas ativas e não enviam o sinal próprio. Eles apenas esperam o portador do leitor entre no alcance máximo do sinal das etiquetas, que então é captado e processado por ele. Já o segundo, são os leitores do tipo ARPT, funcionam com as etiquetas passivas. Eles emitem sinal constantemente, um sinal próprio, que ao ser captado por uma etiqueta, gera nela um sinal de resposta, o qual é enviado de volta ao leitor. Esses sinais possuem não apenas dados de comunicação, mas também energia eletromagnética,
para alimentar as etiquetas a fim de receber uma resposta delas. Por último, os leitores do tipo AR-AT, que enviam um sinal próprio e funcionam com as etiquetas ativas, com um alcance maior, mas tendo a desvantagem do consumo desnecessário de energia e da poluição de sinais de rádio. Diferente do leitor do tipo PRAD, onde as etiquetas ativas não enviam um sinal constantemente, elas esperam um sinal de interrogação e então acordam enviando um sinal. A origem dessa tecnologia é remota à Segunda Guerra Mundial. Embora na década de 1930 os radares fossem capazes de identificar a presença de aviões a longas distâncias, eles não sabiam se aqueles aviões eram inimigos ou aliados. O que os alemães descobriram é que quando eles viravam a aeronave, quando eles voltavam à base, o sinal refletido no radar mudava. Foi quando, na pós-guerra, durante as décadas de 1960 e 1970, que cientistas dos Estados Unidos, Japão e Europa começaram pesquisas para o uso da tecnologia para a identificação remota de vários objetos. Sobre as vantagens desse sistema, podemos citar maior confiabilidade, porque são capazes de manter seu funcionamento em ambientes hostis e de climas extremos. Também temos a maior durabilidade, redução ou eliminação total dos erros humanos, uma alta velocidade, pois as informações envolvidas são enviadas, recebidas e processadas automaticamente. Otimização dos processos que ocorre em decorrência da redução de erros humanos e da maior velocidade. A facilidade de leitura, identificação simultânea e rastreamento. Também temos capacidade de armazenamento. Bom, sobre as desvantagens, podemos citar o custo elevado, pois é muito caro, dificuldade de padronização, interferência por metais, pois os campos magnéticos gerados por metais metálicos podem causar interferência no sistema e causar problemas. A privacidade é um ponto bem delicado, porque como os produtos por RFID adquiridos pelos consumidores podem ser monitorados até mesmo depois da compra. Oi, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de tag RFID e suas classificações. As etiquetas ou tags RFID são compostas por chips de silício e antenas, o que garante que possam responder aos sinais de radiotransmissores. Há, em sua maioria, 4 tipos de etiquetas ou tags de identificação por radiofrequência: as passivas, as semipassivas, as ativas e as semiativas. As etiquetas ativas, como o nome sugere, elas enviam informações para as antenas, que por sua vez as remetem para uma base de dados. Já as passivas, elas possuem uma única informação, que depende do sinal de rádio enviado para serem interpretadas. As etiquetas ou tags RFID passivas, ou seja, aquelas que não emitem sinais, mas são percebidas pelos transmissores, são as mais comuns. Isso porque seus custos são mais baixos, afinal têm alta durabilidade e resistência e não necessitam de baterias. Há também as etiquetas semipassivas. Essas possuem baterias que servem para alimentar os circuitos e sensores. Entretanto, na relação com os leitores, funcionam do mesmo modo que as etiquetas passivas, isto é, dependem do sinal enviado para se comunicar. As etiquetas ou tags RFID ativas têm o uso um pouco mais limitado. Isso porque exigem periodicamente a manutenção de suas baterias. Sua composição é um pouco mais complexa, pois o circuito inclui a fonte de energia. Um outro tipo de tag são as semiativas. Com o propósito de prolongar a vida da fonte de energia que alimenta o circuito, as etiquetas entram em funcionamento quando estão no rádio alcance do leitor. O uso dessa, porém, não é indicado quando a velocidade de processamento precisa ser mais alta, nem quando há grandes quantidades de objetos a serem mapeados rapidamente. Agora sobre as classificações das etiquetas RFID. As etiquetas são classificadas de acordo com 3 tipos de memórias que têm a ver com a capacidade de armazenamento. São elas a Read-Only, a Write-Once, Read-Many e a Read-Write. As etiquetas de Read-Only são as mais simples e permitem com que os dados presentes nelas sejam lidos pelos transceptores
quando o sinal de rádio é refletido nelas. Uma vez gravados os dados nessas etiquetas, não se pode alterá-los. No caso das tags do tipo write once, read many, os identificadores se caracterizam pela possibilidade de codificação. Algumas etiquetas desse mesmo tipo podem ser reprogramadas várias vezes, porém há o risco de se danificar a memória da etiqueta. Na comparação com as suas duas irmãs, as etiquetas read e write são as que oferecem maior versatilidade. São fabricadas para serem reprogramadas quantas vezes for necessário, permitindo a constante atualização dos dados presentes na memória. O sistema RFID ele passou a ser muito utilizado na logística, principalmente porque com a sua funcionalidade é fácil otimizar o processo. Suas utilidades são várias e elas se aplicam para controle de estocagem, identificação de cargas e containers, no monitoramento e rastreabilidade de transportes, transferência de dados entre os participantes do processo logístico e entre outros. Bom, os benefícios que são adquiridos com esse processo são vários. Eu vou citar algum deles aqui. Com esse processo, a gente consegue um ganho de visibilidade na cadeia de suprimentos, a durabilidade das etiquetas, alta capacidade de memória, leitura e escrita e identificação sem necessidade de contato ou a visão do produto, a confiança na transmissão dos dados de leitura de múltiplas etiquetas simultaneamente, a redução no tempo de leitura e entre outras. Bom, com esse sistema é possível uma melhor localização no mapa. E isso auxilia no monitoramento, no controle das informações da cadeia logística, o que é muito importante. Por fim, o uso da tecnologia de transmissão por radiofrequência, o RFID, já vem sendo amplamente utilizado em produtos e embalagens ou até mesmo em pessoas e animais, desde pequenas até grandes empresas. Fazer uso dessa tecnologia gera uma maior eficiência na cadeia de abastecimento, reduz a perda de vendas e otimiza a gestão de estoque em tempo real. Agradecemos pela atenção.